E aí galera, e aí turma, beleza? Aqui é Bruno Cardial. Vamos pensar em falar um pouco sobre comunicação de novo. E é bacana assim, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vi recentemente acontecendo, e normalmente acontece, a gente vê quase todos os dias. Você já parou para analisar quando a gente está conversando com alguém, né, conversando com alguma pessoa assim, num trânsito, numa, sei lá, uma calçada, algum lugar que você encontrou um conhecido e passa uma terceira pessoa? Aí é muito engraçada a situação quando a pessoa passa, cumprimenta, né? Oi, daí, tudo bem? Oi, fulano e tal. Aí normalmente ele dá uma vírgula assim e fala: Escuta, você viu lá aquele negócio? Não? Você lembra lá daquela situação? E aí, você conseguiu ver lá? Aí a pessoa fica olhando, pensando assim. Ele também fica: Ué, mas peraí, dá um segundo assim que ninguém sabe o que o outro tá falando. Não, você não viu lá aquele negócio? E a pessoa acaba não explicando o que, que é, o outro não entende. Já aconteceu isso muitas vezes, até com a gente, né? As pessoas fazem isso com a gente. Você está passando na rua, tramba com alguém, cumprimenta e, cara, e aí? Lembra lá? E aí, conseguiu ver e tal? Você fica analisando, falei, ver o que? Mudar o que? O que aconteceu? Bom, isso basicamente acontece por uma coisa que eu chamo de posicionamento. Toda conversa, eu digo aqui nas minhas palestras, nos vídeos também, a gente tem um vídeo sobre isso, que é uma. Toda palestra ela tem um sentido, toda conversa ela tem um sentido, toda venda, enfim, toda comunicação ela tem um sentido, que é levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Isso é básico. Você começa uma conversa e nunca você termina aquela conversa do mesmo jeito que você começou. Ou acrescentou alguma informação, ou mudou alguma coisa, ou você deu uma risada, enfim, acrescentou alguma coisa. Muito bem. O problema é quando o ponto A ele não é igual para os dois, ou igual para os momentos, né? Seja um palestrante com um público, seja numa reunião você com um grande número de pessoas, ou seja numa conversa você com a outra pessoa que está conversando com você. O ponto A raramente ele vai ser igual, né? E aí vem o posicionamento. Antes de você conversar com alguém, sempre tem aquela frase, bom, para início de conversa é o que você vai usar. Para início de conversa, você vai pontuar a pessoa naquele momento em que você está. Vou dar um exemplo de uma venda, por exemplo. Vamos fazer uma venda, você senta num café para conversar com alguém e aí você já sabe, na sua cabeça você já tem lá para onde você vai levar a conversa e o final, onde aquela conversa vai terminar, que no seu caso seria a venda. Muito bem. Mas o começo daquela conversa, você precisa trazer aquela pessoa que você está conversando para a sua realidade. Então, se você vai fazer uma venda de um serviço, você precisa dizer por que você está sentando aquele momento com aquela pessoa. Então, para começo de conversa, você sabe que hoje o mercado está assim, ou você sabe que eu vendo tal produto, você sabe por que eu te chamei aqui, a gente conversou anteriormente e tal. Pontuar a pessoa, fazer um posicionamento da sua conversa. Porque senão, normalmente você já deve ter assistido, por exemplo, palestras em que o palestrante estava num momento, num gás, numa vibe, ele estava estudando aquela palestra, ele estava com aquilo na mente e tal. E a plateia não tem nada a ver com aquilo. A plateia era sei lá, um bando de gente trabalhando em outro lugar, com outra realidade, ou então num teatro que chegou com uma outra vibe e até o povo entender o que aquele cara tá falando, a vibe, sentir aquele momento daquele cara, daquele palestrante, já perdeu ali no mínimo um bom tempo da comunicação dele. O início daquela palestra foi embora. Por quê? Porque não tem o posicionamento. Numa palestra, numa negociação, numa conversa, sabe, uma mesa de reuniões? Vamos conversar então hoje sobre uma nova implantação que vai ter na empresa, um novo produto que a gente vai vender, alguma coisa assim. O que acontece? Em princípio, vamos posicionar todo mundo no mesmo raciocínio, que é colocar a condição do mercado que trouxe-nos a implementar esse novo produto, esse novo serviço na empresa. E a partir daí, todos vão discutir esse produto e a reunião vai produzir. Porque senão, vamos perder um bom tempo da nossa comunicação, pelo menos o começo da conversa, o começo da palestra, o começo da reunião, até as pessoas se tocarem a cabeça. Todo mundo está no mesmo ponto, no ponto de partida. Que normalmente, quando você cruza com alguém na rua, deveria ser assim: Ô cara, e aí, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Lembra da última vez que a gente conversou? Que nós falamos sobre tal coisa, você ficou de analisar aquele produto, ou ficou de ver aquela data, lembra? Ah, é verdade, eu fiquei de ver. Então, e aí, conseguiu ver aquela data lá? Se ela vai estar disponível pra gente poder conversar e tal, entendeu? Muda muito o ponto da mente, as duas mentes precisam estar no mesmo ponto para iniciar um assunto e aquele assunto render, ser produtivo. Isso vai acontecer com uma palestra, com uma reunião, com uma venda. Você vai ver que mais da metade do caminho já foi andado e a sua comunicação já ficou muito mais clara, objetiva. E aí, meu irmão, você vai gastar o tempo da sua mensagem só em convencer e trazer o argumento. E isso a gente tem outro vídeo para comentar disso aí. Entendeu? Posicionamento. E quando você conversar com alguém também, a pessoa não se situar, dá essa dica pra ela. Fala, meu, pera, onde é que a gente estava mesmo? A última vez que a gente conversou, o que a gente tinha falado? Ah, a gente falou disso, a gente estava em tal lugar. Ah, é verdade. Agora sim, a minha mente e a sua estão no mesmo momento. Vamos continuar a conversa, entendeu? É assim mais ou menos o posicionamento para as comunicações, para as mensagens que a gente precisa passar.
Valeu, galera. Ó, tem mais vídeos por aí. Se você curtiu e tá curtindo nossos papos por aqui, inscreva-se aí também no canal. Indica pra galera que tá afim de comunicar bem, pra galera que tá precisando disso no mercado de trabalho, na sua vida pessoal. Vai ser bacana a gente trocar muitas ideias por aqui. Valeu? E até o próximo vídeo a gente fala mais sobre comunicação.